Cerca de 2000 anos atrás, Jesus ordenou aos seus discípulos: "Sereis minhas testemunhas." Com esse título, vamos compartilhar as palavras de Deus hoje. Eu estou cumprindo a missão como testemunha de Deus nesse momento? Vamos nos examinar. Haverá coisas em que estamos indo bem e coisas nas quais precisamos trabalhar. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. E ver o que Jesus pediu que seu povo fizesse, cerca de 2000 anos atrás, quando ele ascendeu ao céu. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: "Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?" Respondeu-lhes: "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Foi isso que aconteceu no Monte das Oliveiras, há 2000 anos. Antes de ascender ao céu, ele fez seu último pedido aos seus discípulos, dizendo: "Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Essa cena está registrada no Evangelho. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, para confirmar. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." As palavras do livro de Atos, capítulo 1, e do Evangelho de Mateus, capítulo 28, falam da mesma coisa. As expressões são diferentes, mas o significado por trás das palavras é o mesmo. Sereis testemunhas de Deus, e ensinareis a verdade da nova aliança de Deus, fazendo discípulos de todas as nações. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura." As palavras, "sereis minhas testemunhas, façam discípulos e pregai o Evangelho", não são diferentes. Elas tratam de um mesmo assunto. No final dessa cena, ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado." Ele deu essa missão para nós e ascendeu ao céu. Algumas pessoas neste mundo se tornam funcionárias de escritório. Algumas se tornam funcionárias públicas. E outras se tornam professoras. Há muitas coisas que alguém pode ser, mas Deus quer que sejamos suas testemunhas. Neste mundo, muitos pais dizem aos seus filhos: "Quando você crescer, seja esse tipo de pessoa." Há um famoso jogador de futebol que aparece sempre na TV hoje em dia. Sim, ele é o Son Heung-min. Son Heung-min disse que desde a sua infância, seu pai pedia para ele ser um grande jogador de futebol e o treinou de várias maneiras para isso. É por isso que agora ele se tornou um jogador excepcional, até mesmo na Europa. E se tornou um dos jogadores que ganharam o prêmio Jogador do Ano. Prevendo o nosso futuro, o que Deus quer que nos tornemos, então?
Deus quer que sejamos suas testemunhas e obreiros da nova aliança. Por isso ser muito importante e estar ligado com o eterno sacerdócio real do céu, Deus confiou o seu desejo especial para as pessoas que são corretas aos seus olhos e para as pessoas que sinceramente se arrependem. Podemos ver sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Para que o nosso futuro seja lindo e gracioso, Deus nos pediu para pregar em Samaria e até aos confins da terra, como suas testemunhas. E como vimos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos e irmãs, quando vocês conectam a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, o que vocês aprendem sobre esse Evangelho? Por fim, nos é dito para pregarmos a nova aliança com diligência. Nos foi dito: sejam ministros da nova aliança. Através dessa nova aliança, o que Deus quer nos dar, para que pedisse a nós que pregássemos? Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, Ele, ou seja, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam o quê? Recebam a promessa da eterna herança. O que é a eterna herança? É o reino dos céus, aqueles que têm sido chamados. Foi por isso que Deus nos pediu para irmos a todas as nações e espalharmos o evangelho da nova aliança em Samaria e até aos confins da terra. É porque a nova aliança nos permite receber a herança eterna do reino dos céus. Nesse mundo, há muitas pessoas que não receberam a verdade da nova aliança e não discernem que dia é hoje, se é o dia da ascensão ou uma quinta-feira comum. Felizmente, contudo, nós estamos sob a graça de Deus e fomos ensinados através da nova aliança, que hoje é a festa chamada Dia da Ascensão. Além disso, nós fomos convidados para celebrá-la como uma festa da nova aliança. Para receber o poder divino de Deus, nós realizaremos a semana de oração por 10 dias, a partir de hoje, o dia da Ascensão, até o dia de Pentecostes. Nos dias da igreja primitiva também, os membros da igreja recebiam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes depois de orar por 10 dias. E 3 ou 5 mil almas se arrependeram e retornaram para a verdade em um único dia. Nos foi dito para pregar o Evangelho para todas as nações, e o Evangelho é a nova aliança. E a Bíblia diz que a nova aliança é a verdade que contém a promessa da eterna herança do céu. O que Deus prometeu que receberíamos através do Evangelho da nova aliança, que será pregado a todas as nações? Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 1. Já que essas são promessas para nós, nos é dito para pregar a nova aliança, ensiná-la e torná-la conhecida. Na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Deus concede àqueles que creem na nova aliança, a aceitam e aguardam? Eles recebem a promessa da herança do reino dos céus. Aqui também diz que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é dada através do quê? Através do Evangelho. Foi por isso que Jesus disse: Ide para todas as nações e pregue esse Evangelho para todos. Todos por todo o mundo não podem ser salvos porque não conhecem. Mas vocês conhecem. Por isso, devem ir e cumprir sua missão de pregar para eles.
Ele deixou essa mensagem aos seus discípulos antes de ascender ao céu, no Monte das Oliveiras, há 2000 anos. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9. O Evangelho inclui muitas promessas de Deus. E por causa disso, é realmente precioso para nós. Capítulo 9, versículo 16, está escrito: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Em outras palavras, eu devo pregar. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Deus concedeu o dever de pregar o Evangelho para todos os filhos de Sião. Porque nós fomos aprovados por Deus. Vocês não permitiriam que as pessoas que vocês mais amam fizessem a obra que vocês mais amam? Vamos continuar com a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Deus. Embora Satanás continue encobrindo a luz do Evangelho, o que devemos fazer para a glória do Evangelho? Nós devemos mostrá-la cada vez mais. Por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 60, Dispõe-te, e mais o quê? Devemos continuar iluminando a luz do Evangelho. Devemos mostrar a glória da Mãe Jerusalém Celestial e a glória do Pai, e todos os mandamentos da verdade da nova aliança, que são os preciosos ensinamentos que o Pai e a Mãe nos concederam. E, enquanto isso, o diabo, o Deus deste século, continua tentando nos impedir de brilhar a luz. Apesar dos seus impedimentos, mesmo que um pouco de luz brilhe nas trevas, a escuridão é forçada a se afastar. Isso foi o que Deus mostrou no mundo tridimensional, feito de coisas físicas. No mundo espiritual, não importa o quanto Satanás tente cobrir a luz da verdade. Assim que a luz brilha, ele não pode evitar de ser confinado na eterna escuridão. A Bíblia nos ensina que muitas pessoas verão a luz e virão para ela. Nós temos o Evangelho da Nova Aliança, a verdade da vida que Deus nos deu. Por isso, nunca devemos escondê-la debaixo do tapete ou em um vaso, e sim revelá-la e mostrar a sua luz juntos. No passado, enquanto os guerreiros de Gideão escondiam suas tochas, eles não tinham efeito sobre os midianitas. Não havia possibilidade de vitória. Mas, quando eles quebraram os cântaros e revelaram a luz que estava escondida, o que aconteceu? Os midianitas começaram a lutar entre si em seu campo. Eles se mataram e se destruíram. Gideão tinha apenas 300 homens, e o inimigo tinha 135.000 homens. Contudo, as forças inimigas começaram a brigar entre si. Da mesma forma, se deixarmos as nossas tochas em cântaros, escondendo a luz desse Evangelho, isso é o que Satanás mais gosta. Porque nada acontece nesse tipo de situação. Mas, quando tomarmos as nossas tochas, que estão escondidas, e mostrarmos a luz, então, não será mostrada a incrível obra do Espírito Santo
E o poder do Espírito Santo irradiará? Na época da primeira vinda de Jesus, 3.000 ou 5.000 almas foram guiadas para a verdade em um dia. Esse tipo de resultado foi possível porque eles revelaram a luz da verdade. Agora, o eterno reino dos céus está se aproximando muito. Já que Deus nos pediu para sermos suas testemunhas e pregar esse evangelho em Samaria e até aos confins da terra, todos nós devemos realizar essa missão. A propósito, o que acontece quando as pessoas não acreditam nesse evangelho? Ou quando um diferente evangelho além do evangelho de Cristo é pregado? Vamos ver o resultado escrito na Bíblia. Vejamos na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, e gravemos mais uma vez a vontade de Deus, que disse: pregue o evangelho do reino dos céus para todas as nações. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, está escrito: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. É um grande absurdo passar para algo que Deus nunca prometeu aos seus filhos. Admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Em outras palavras, eles nunca poderão ser salvos. Deus prometeu que quem guarda o culto dominical e guarda as falsas doutrinas que não estão registradas na Bíblia, irá ser punido de acordo. Vamos ver o mesmo ensinamento na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 7 diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que acontecerá àqueles que não conhecem a Deus e nem obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus? Nós aprendemos o que é o Evangelho. O que é? É a nova aliança. Então, o que acontecerá com aqueles que não obedecem à nova aliança e nem aguardam? Eles serão punidos. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não há outra razão para isso. Foi assim que Deus criou no mundo espiritual, e essa é a lei espiritual e o julgamento que Deus fez no céu. Foi por isso que Deus nos disse: vão para todas as criaturas do mundo e preguem o Evangelho, para que o caminho da glória possa ser aberto, para que todos venham à verdade da nova aliança. Se eles conhecerem a nova aliança, eles conhecerão a Mãe Celestial, o Pai Celestial, e irão naturalmente conhecer sobre Sião também. Contudo, já que eles não conhecem a nova aliança, eles caem em um evangelho diferente e estão andando no caminho da destruição. Deus nos permite conhecer esse fato e está observando eles, sentindo pena deles. A Epístola aos Gálatas, capítulo 1, e a segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, nos ensinam que aqueles que não obedecem o Evangelho serão punidos com a eterna destruição. Através desse dia da ascensão, hoje, não devemos apenas pensar na nossa salvação. Se nos arrependemos e fomos chamados para a verdade da nova aliança por Deus, devemos realizar a vontade de Deus, que disse: vão até as pessoas que ainda não se arrependeram e ensine-as sobre esse evangelho do reino. Façam discípulos e guiem eles a obedecer o evangelho. Há muitas promessas de Deus contidas nesse evangelho. Entre elas, vamos ver quais bênçãos de Deus podemos receber através do evangelho da nova aliança, na Epístola aos Efésios, capítulo 3. Vamos ver o capítulo 3, versículo 6.
a saber, que os gentios são co-herdeiros. O que eles podem ser em Cristo Jesus? Herdeiros. Os herdeiros são aqueles que receberam a promessa da herança celestial. Membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nós compartilhamos da promessa de Deus, que é a vida eterna. No versículo 7 diz, do qual fui, o quê? Constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele se tornou um ministro que prega o Evangelho. Devemos ir para Samaria e até aos confins da terra e pregar esse Evangelho para todas as criaturas, já que esse Evangelho tem esse tipo de preciosas promessas. O Evangelho da Nova Aliança não foi dado para qualquer um, e sim foi dado para nós. Há incontáveis seres espirituais e anjos no céu. Quantos espíritos existem no mundo angélico? Contudo, Deus não pede a nenhum deles. Há uma razão para que Deus tenha confiado a nós a obra do Evangelho. Vamos ver mais um versículo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A quem pode ser confiada essa obra do Evangelho? É algo que qualquer um pode fazer? Não. Capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a quem? A Deus que prova o nosso coração. Está escrito que aqueles que pregam o Evangelho fazem a obra do Evangelho para agradar a Deus. E o que Deus pensa daqueles que fazem a obra do Evangelho? Deus os aprovou. Isso significa que Deus confiou a obra do Evangelho para os filhos que foram avaliados por Deus como confiáveis. Quando vocês mandam seus filhos fazerem uma tarefa, vocês não mandam que façam uma tarefa que eles não vão fazer seriamente. Ou que seja provável eles gastarem todo o dinheiro que vocês deram a eles em videogames ou comprando besteiras. Se vocês forem pedir, pedirão a um filho confiável, que fará a tarefa bem e fielmente. Deus não pediu a qualquer um para pregar o Evangelho. Somente aqueles que são os mais justos aos olhos de Deus, os que são mais corretos, somente os filhos que merecem as bênçãos do céu nessa época. A eles foi permitido fazer essa obra. Hoje, podemos estar na posição onde somos aprovados por Deus, ou na posição onde não somos aprovados por Deus. Particularmente, eu gostaria que todos os filhos de Sião fossem aprovados por Deus, para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, e que orassem diligentemente para a obra do Evangelho. Se você sente que não é capaz, você precisa apenas orar mais. Assim como nenhum pai daria uma cobra a seu filho, que pede por um peixe, se você orar e pedir a ajuda de Deus, Deus não derramaria o Espírito Santo sobre você? Deus prometeu nos dar força para fazer tudo. Nesse dia da ascensão, já que Deus nos pediu para sermos as suas testemunhas, eu gostaria que vocês realizassem a missão de testemunhas, como aqueles que foram aprovados por Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.